pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula de Autodesk Revit. Pessoal, chegamos aí à 19ª aula do curso, ok? Só para adiantar, eu estou recebendo bastante comentário em relação se já está com o curso completo, se já tem todas as aulas. A resposta é não, pessoal. Eu estou postando uma aula por semana e para quem está acompanhando aí desde o começo sabe como que é a evolução dos vídeos. É uma aula por semana para vocês irem aprendendo, podendo praticar. Para quem já está na aula 19, como essa é a última, espere mais um pouco, eu já vou postando as outras com mais frequência, ok? Bom, assunto da aula de hoje será iluminação. Como eu havia prometido, assunto antes da renderização é iluminação. Por quê? Ah, professor, mas eu só vou renderizar a parte externa da casa. Bom, tem as duas possibilidades, a externa, que não agrega nenhum valor se não tiver iluminação, ou seja, se não tiver nenhuma iluminação artificial, só que não dá a possibilidade de fazer um exemplo da casa à noite, com as iluminações artificiais. Seriam postes, que seriam balaústres, ou até mesmo pontos de iluminação, como spot, varanda, enfim. Já para a parte interna, é primordial colocar iluminação. Por quê? Você vai renderizar, ele vai forçar somente a iluminação solar e não vai ficar um efeito muito legal. Então, antes de falar sobre renderização, que é a próxima aula, espero trazer o mais breve possível, não vou esperar uma semana para fazer essa aula, vou fazer um pouco mais rápido em relação a isso. E aí sim nós vamos começar a criar as imagens, beleza? Bom, esse assunto é rápido, não é muito complexo, ele é bastante semelhante com o comando componente, que seria colocar móveis, colocar carros, colocar decorações, só que tem um componente de configuração bem específico. Bom, chega de blá blá blá, lenga lenga, lero lero, vamos para o que interessa. Primeira coisa, eu vou dentro então do meu plantas de piso, ok? E eu vou selecionar o piso que eu desejo colocar essa iluminação, ok? Nesse caso estou utilizando plantas de piso porque eu vou colocar um abajur, que ele é um componente no estilo pedestal, ok? Já vou adiantar que dá para colocar iluminações no teto, só que eu tenho que tomar um cuidado, ok? Bom, estou aqui com a minha planta, ok? Quero criar uma referência, beleza, de vista, e vamos lá. Habilitem o comando componente, ok? Não é novidade para vocês. Só que ao invés de buscar os componentes nas propriedades, eu vou ter que carregar alguns itens de iluminação. Como eu não tenho ainda nesse meu projeto, então eu vou clicar carregar família, ok? E eu vou dentro aqui, ó, da minha biblioteca. Poxa, professor, eu não tenho essa biblioteca. Para quem perdeu a aula de componentes, nessa aula eu passei vários links, vários sites para vocês fazerem os downloads, ok? Nesse caso eu já fiz o download, então para não perder muito tempo já está salvo aqui no meu computador. Então eu vou dentro da minha pasta chamada luminárias e dentro dessa pasta eu vou encontrar os itens que eu fiz o download, ok? Repito, perdeu os itens de download? Vá na aula de componente que você vai encontrar as referências, ok? Bom, eu tenho aqui, ó, balaústres, aplicações em paredes, em muros, né? Eu tenho itens que são aqueles postes de iluminação para estacionamento. Tenho componentes que são de tetos. Olha só, esse aqui em específico, ele trouxe ceiling fan, que é o seguinte. Esse componente só vai ser aplicado em forro, ok? Que é ceiling. Então, sendo assim, esse seu ventilador só poderá ser colocado na planta de forro. Existe muito isso para iluminação. Por isso que eu falei, tem que tomar um cuidado. Como o item de iluminação que eu quero é um abajur com um pedestal, eu não vou me preocupar em relação ao teto. Encontrei aqui, ó, Floor Lamp, ok? Dou um clique, abrir, ele vai carregar dentro do projeto e ele vai trazer um componente como se fosse um objeto. E dou um clique aonde eu desejo, ok? Bom, ele fica representado como dois círculos, porque eu estou olhando pela vista superior, mas se eu olhasse por dentro aqui da casa, ó, pelo 3D, eu vou esconder uma parede aqui, ó, vai ficar um pouco mais fácil de enxergar. Aqui está ele, ó. Beleza? Bom, não é isso que me interessa agora, a visualização 3D, e sim como eu vou configurá-lo.
Bom, seguindo essa lógica, quando eu clico em cima do componente, ele vai habilitar aqui as propriedades desse meu item. Se eu clicar no editar tipo, vai vir a janela com configurações gerais desse meu objeto. Ok? Vou diminuir um pouco a janela. E antes que você faça qualquer alteração, eu indico duplique e crie um modelo diferente. Então eu vou duplicar essa minha luminária e ele colocou aqui a potência e a parte de volts em relação à ligação. É 120 volts, ok? Com uma lâmpada de 100 watts. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar um nome genérico, luminária, ok? E eu não vou, como eu não sei ainda a potência, eu vou colocar aqui YT, ok? Vou dar um ok e vamos lá. Os materiais e acabamentos. Shade, ele trouxe aqui glass, que é literalmente aquela parte superior, né? Aquele cônico do meu abajur. Logo abaixo o stand é metal chrome, que é literalmente a haste dessa minha luminária. Descendo aqui, elétrico. Isso aqui é preenchimento manual. Por quê? Na hora que você for colocar esse desenho no 2D, e na hora que você for colocar todos os seus componentes em relação a tabelas, já vai sair preenchido com esses dados. Então aqui, por exemplo, em São José dos Campos, como é 220 volts, ok? 220 volts, ok? Ele colocou aqui a quantidade de polis, na verdade a quantidade de itens, né? 1. Ele trouxe aqui logo abaixo lâmpada como A19. Pelo que eu pesquisei, essa A19, ela é o padrão que é aquela incandescente, ok? Alguns itens estão relacionados a lâmpadas de LED, mas é o mesmo formato. Então, para quem conhece a fundo essa parte teórica de lâmpadas, vai preencher com o critério correto. Eu não sei, então fica aí a desejar, ok? Comentários de voltagem, que seria a potência, ok, desse meu item. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 150, ok? Para deixar um pouco mais forte, ok? Logo abaixo ele trouxe elétrico cargas, que seria a carga aparente, que seria volts por ampere, ou seja, seria a potência do que eu tenho na minha lâmpada. Vou preencher com 150 VA. Pessoal, logo abaixo ele trouxe aqui dados de identidade. Bom, código de montagem, o que eu faço? Dentro aqui do Revit, tá vendo que tem um quadradinho aqui na frente? Quando eu clico, ele já tem as classes dentro do meu arquivo, ok? Por exemplo, eu tenho aqui interiores, ok? Eu tenho interior, a parte interna e acabamento, vou trazer como acabamento. Tenho wall, eu tenho floor e ceiling, que seria tanto para parede, piso e forro, ok? E aí você vai escolher o que você deseja. Aqui eu tenho ó, que é equipamento, ok? Um equipamento normal. Colocar outros equipamentos e vamos colocar aqui, ó, esse E1090-900. Isso já foi criado dentro do Revit. Eu vou ensinar a criar esses códigos, ok? Porém, eu prefiro fazer o seguinte: quando for colocar na tabela, preencher esses itens abaixo. Por exemplo, nota-chave. Eu vou pôr aqui luminária Daniel. Ele não vai criar nenhum empecilho em relação a esse modelo. Modelo fabricante XYZ, por exemplo, ok? Comentários do tipo, luminária baixo rendimento, alto rendimento, URL. Se você vai agregar valor ao seu projeto, preencha todos esses dados, não tem nenhum problema. Quanto mais valor você agregar, isso o seu cliente vai ter um pouco mais de certeza em relação ao que vai ser construído. Agora, se isso não vai render nada para você, não vamos perder tempo com aquilo que não vai gerar lucro. Descendo um pouco, então, eu vou encontrar os componentes de fotométricos, ok? Nesse campo, que é o mais importante, é onde eu vou configurar o tipo de iluminação. Bom, ele trouxe aqui, ó, definição da fonte luminosa, que é a família que eu estou colocando, é um ponto mais teia fotométrica. Logo abaixo, ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação, pessoal, é exatamente o ângulo que a luz vai incidir no sentido do piso, a 90 graus. Ah, mas ele vai fazer um fecho de 90 graus, não tem as aparas da luminária? Sim, tem as aparas da luminária. Porém, caso não exista nada, esse ponto de luz iria incidir exatamente a 90 graus. Óbvio que ele vai fazer o estudo com reflexo, vai fazer o estudo como não ter uma tampa
superior, nessa minha luminária, ele pode sair a luz um pouco para cima também e assim por diante, ok? Arquivo de rede fotométrica, nesse caso ele trouxe já um código FLH1A19.IES. Caso eu tenha algum arquivo configurado já para esse tipo de luminária, eu venho aqui e seleciono. Nesse caso, como eu não sei como é o restante, eu vou permanecer padrão, ok? Bom, o que eu quero alterar e o que eu indico vocês alterarem quando vocês baixam uma luminária são somente esses 3 itens. Fator de perda de luz, intensidade inicial, cor inicial, ok? E filtro de cor. Bom, vamos lá. Primeiro, fator de perda de luz. Coloquei aqui 1. Bom, você pode ir pelo método simples, ok? Que é simplesmente uma barra de valor, aonde você tem um dimmer, aonde ele coloca menos brilhante, vamos dizer assim, ou você aumenta deixando mais brilhante. Já no avançado, você vai ter que entender um pouco o conceito de elétrica, ok? Que seria o fator de ganho e perda de temperatura, ganho e perda de voltagem, fator de perda mola, fator de perda de inclinação de lâmpada, fator de depreciação de superfície, de lúmen de lâmpada, sujeira de luminária, perda total de luz, ou seja, você vai ter que olhar nos manuais de cada fabricante para poder encontrar esses valores. Ah, professor, mas a gente não vai trabalhar com elétrica, eu quero fazer simplesmente a demonstração. Então, se você não quer se preocupar com uma renderização tão real quanto esses fatores, tudo bem. Simplesmente coloque no simples e coloque o fator de perda de luz baixa ou alta. Nesse caso eu mantive 1, como eu não alterei, eu vou deixar de lado o avançado. Clico no OK. Intensidade inicial. Agora sim, você vai poder trabalhar com 4 tipos de intensidade. A primeira é a voltagem. Conhecemos no caso aqui watts, né? 100 watts. Isso é um fator de iluminação. Tem um outro fator que é o fluxo luminoso, ok? Que nesse caso ele trouxe em lumens, que é LM, 1750 lumens, ok? Intensidade luminosa, que é em candela, 396 candelas, ok? E a luminosidade em lux, ou seja, 42,63 lux. Eu vou ter que configurar os 4? Não, eu vou ter que configurar somente um desses meus fatores. Como é mais fácil comprar uma lâmpada, olhar na embalagem e ver quanto que watts tem essa minha lâmpada, eu vou colocar aqui, ó, 150 watts, ok? Colocando a unidade, ele não vai ter nenhum problema. Eficácia. Aí vai ter o nosso problema, porque cada fabricante traz a eficácia e seria a eficiência de luminosidade. Eu vou colocar aqui, ó, 20, ok? Lumens por watts. Se você quer fazer 100% real, olhe na especificação do fabricante, ok? Confirmo clicando no OK. Cor inicial. Bom, essa cor inicial você vai escolher o tipo de lâmpada. Por quê? Sabemos que no mercado nós trabalhamos com a lâmpada incandescente, que é a mais comum. Porém, nós temos as lâmpadas fluorescente branca frio, temos luz natural fluorescente, temos as lâmpadas de vapor metálico ou sódio de alta pressão, mercúrio de alta pressão, lâmpada xenônio, ou seja, cada lâmpada tem a sua propriedade. Por exemplo, a xenônio deixa a imagem esbranquiçada, ela deixa tudo mais claro, ok? Percebam que a foto aqui, ó, de representação ficou branca. Se eu colocar um sódio de alta pressão, vamos ver que a cor que vai ficar, ó. Ele ficou um amarelado quase alaranjado, bem forte, ok? Se eu colocar um mercúrio de alta pressão, vamos ver como que vai ser o resultado aqui, ó. Ó, já ficou um amarelado mais fraco, ok? Então, dependendo da situação, você vai escolher qual é a sua lâmpada. Não adianta criar lá um ambiente rústico e colocar uma lâmpada xenônio, que com certeza não vai combinar com o acabamento e muito menos com a decoração do ambiente, ok? Nesse caso, eu vou deixar xenônio só para vocês verem um resultado, ok? Vou confirmar com um ok. E agora eu vou trazer aqui embaixo filtro de cor. Por exemplo, que cor que é essa luz? Nesse caso está branco.
Ah, mas eu quero fazer, por exemplo, uma lâmpada embaixo de uma árvore no jardim. Não é branca, é verde, porque está muito comum hoje em festa de casamento, em decorações, em ambientes noturnos que tenha bastante árvore. Então você acaba colocando o quê? Uma lâmpada verde. Selecione a cor verde e acaba aqui aplicando isso diretamente na sua luz. Como eu vou por branco xenônico, não vai mudar nada. Todas as configurações prontas, confirmo clicando no OK. Beleza? Percebam que essa luminária já trouxe as informações que eu havia colocado. Ó. 220 volts, ok? 150 watts. Que na verdade é o VA, né? Que ele coloca sobre uma potência. E é uma iluminação. Bom, vocês deverão fazer isso em todos os componentes relacionados à iluminação. E em relação a forro, professor, aí é simples. Basta vir aqui, ó, plantas de forro, ok? Aonde for existir forro, você vai clicar na sua planta, ok? Trazer aqui o componente, carregar família, ok? Nesse caso, eu já tenho aqui uma luminária, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, que ela é específica para forros, que é esse aqui, ó, encastre. Quando eu carrego ele no meu projeto, eu estou olhando a minha casa de baixo para cima. É só aplicar esse componente aonde eu desejo e está finalizado. Eu tenho duas luminárias aplicadas. Olha só a diferença agora. Lá no 3D, vocês viram um abajur no chão, né? Deixa eu esconder aqui uma parede para vocês verem esse componente aplicado no forro. Aqui está ele, ó. Duas luminárias aplicadas ao forro. Se eu olho aqui no vão do forro, ele está literalmente aqui no meio. Deixa eu mudar um pouco aqui para cores consistentes e aí vocês podem enxergar bem melhor. Então a única diferença de você ter que colocar o componente no piso ou no forro é somente a aplicação. Só que isso vai depender do componente, da família desse seu item. Aqui tem a mesma coisa, se eu clicar em cima dessa luminária, editar tipo, aqui embaixo vai ter os mesmos fatores de configuração, ok? Cor inicial, fator de perda de luz e a intensidade inicial. O filtro de cor também manteve branco, só trocou aqui as posições, mas são os mesmos fatores, ok? Bom, eu vou demonstrar brevemente uma imagem sem a iluminação, ok? E depois eu vou criar uma imagem com a iluminação, beleza? Então eu vou criar uma câmera aqui, vou fazer um breve render para vocês olharem e eu já volto na sequência para a gente discutir um pouco sobre essas imagens. Beleza, pessoal? Fiz aqui as renderizações, lembrando que eu vou explicar isso na próxima aula, não fiquem preocupados como eu fiz por enquanto, ok? Mas para dar um resultado legal, você vai precisar colocar iluminação sim, principalmente na parte interna. Esse modelo, pessoal, é uma iluminação com somente luz solar, ou seja, somente a luz que está vindo de fora para dentro. Esse segundo modelo já tem a luz externa e a luz do abajur. Percebam que entre a ponta do sofá ali já tem mais luminosidade. Você consegue enxergar mais detalhes do abajur. Como eu troquei um pouco rápido, ó, vou voltar. Essa é somente a luz solar, ok? Percebam que no pé do abajur você não consegue enxergar nada, e muito menos ali a ponta do sofá. Quando eu ligo o abajur, você consegue ter as projeções de sombras e assim por diante. Quando eu faço somente luz artificial, percebam que lá fora está escuro, eu não tenho mais a claridade do sol e eu tenho somente o abajur. Como ficou uma luz branca, ela refletiu bastante ali a parte do sofá, não mudou os tons. Como o sofá, a parede está tudo como cinza, eu não pintei essa parte da casa, acabou que dando esse aspecto mais rústico, ok? Lembrando, para chegar nesse ponto da renderização, primeiro pintem a casa, já expliquei, coloquem os móveis, também já expliquei, e agora coloquem as iluminações, que é muito importante. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Quero agradecer a todos que assistiram às nossas aulas, ok? Lembrando que eu vou tentar deixar mais curto o tempo de postagem, né? Vou deixar aí menos dias, de uma em uma semana tá ficando muito longo para vocês. Vocês querem esse curso terminado. Só peço paciência também, porque eu não consigo postar tudo de uma vez, ok? Eu preciso gravar, editar, isso toma tempo. Galera, se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, compartilhe, porque essas aulas são gratuitas, vocês não pagam nada, ok? E vai ajudar mais e mais pessoas a entenderem o Revit, beleza?
Então eu vou encerrando a transmissão. Eu quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado a todos e fui!